Eu não esqueci do texto que a gente leu. Amém? Porque esse texto começa falando de Jesus em Cafarnaum, provavelmente na sua própria casa, ele morou em Cafarnaum. Ele estava dentro de um ambiente e Jesus estava ensinando. Amém? E olha isso, cara. Fariseus, escribas, mestres da lei, vindo de todos os povoados da Galileia, Judéia e Jerusalém. Cara, você pode chamar isso de um foco de avivamento, quando pessoas de outros lugares começam a vir para um lugar entendendo que ali está acontecendo algo. Amém? São mestres assentados para aprender. Amém? Ou seja, irmãos, quando Jesus ensinava as multidões, ele está no Mar da Galileia, lá no barco de Pedro, quando ele está na montanha ali, liberando o sermão na montanha. Cara, o tipo de ensino que Jesus liberava para as multidões, uma das coisas que eu amo a respeito do Senhor é que ele respeita a sua capacidade de entendimento, ele respeita o que você consegue receber. Ele estava olhando para uma multidão de iletrados, uma multidão de gente que não tinha acesso a escrituras, de gente que talvez não soubesse nem ler nem escrever, mas gente que entende da vida. Então ele olhava para aquela senhora e falava: o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou um punhado de farinha, misturou um pouco de fermento e de repente a farinha ficou toda levedada. Aí eu olhava para aquele senhor lá com a enxada nas costas e fala: o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu para semear e as sementes foram caindo pelo caminho. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro e ele vai e vende tudo que tem e compra aquela terra, porque ele sabe o que ele encontrou naquela terra. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou uma pedra de imenso valor, ele vai e vende tudo que tem para ter aquela pérola. Era esse o tipo de ensino que Jesus dava para a multidão, numa linguagem que eles conseguem receber. Eu só estou falando disso para você entender que o que está acontecendo nessa casa em Cafarnaum é o oposto. É como se Jesus estivesse em Harvard, naquela universidade top das galáxias, ensinando cientistas, ensinando teólogos, ensinando gente que tem acesso à Escritura, de gente que conhece de trás para frente as Escrituras. Você consegue entender que há um nível, um caldo grosso de ensino sendo liberado dentro dessa casa? Porque se Jesus respeita a tua capacidade de absorver, imagina que ele não fala com gente que é mestre. Amém? E você precisa saber, Jesus ama os mestres. Amém? Você percebe aqui um ambiente em que mestres estão assentados para aprender. Não sei se você tem contato com mestres de qualquer área, neurocirurgiões, qualquer área. Esses caras que são muito além da média, eles não param de aprender, eles estão sempre estudando coisas novas. Porque eles entendem, cara, um mestre na verdade é alguém que gosta tanto de aprender, que tem autoridade para ensinar. Amém? Você quer ter autoridade para ensinar um dia? Tenha humildade para sentar e ouvir alguém. Amém? Então o que está acontecendo aqui é um nível de ensino bizarro. É Jesus talvez falando uma língua que ninguém nem entenda. Porque são termos tão sérios, tão complexos, que é tudo certo, irmãos. Amém? Tão sérios, tão complexos, que uma pessoa fora daquele meio talvez não entendesse nada do que estava acontecendo. Agora, olha o que diz aqui. Jesus estava ensinando essas pessoas que estavam assentadas para aprender, e o poder de Deus estava com ele para curar. Então, peraí, como é que eu vou rejeitar uma coisa ou outra se os dois estão na mesma pessoa? O ensino e o poder estão na mesma pessoa. Ele está ensinando no nível altíssimo, e o poder de Deus está com ele para curar. Poder e palavra andando juntos na mesma pessoa. Amém? Completamente relacionados, tudo converge na pessoa de Cristo. Amém? Num ambiente de ensino há poder, num ambiente de poder há ensino. Porque tudo que Jesus fez carrega ensino. Se você percebe o que ele faz, a minha história que eu acabei de contar para vocês, o poder que eu experimentei para transformar minha vida me ensinou coisas a respeito do coração de Deus. Por que ele me curou? Para eu saber. Tem um ensino em tudo que ele faz. E em tudo que ele ensina tem poder também. Pessoas têm ambientes diferentes onde você se sente mais à vontade. Hoje em dia, quem já ouviu aquele papo? Ninguém acorda querendo ler Bíblia. Né? Ninguém acorda querendo. Eu acordo.
acordo. Não é porque eu sou um super-herói da fé, não, eu desenvolvi um hábito. No começo foi difícil. Mas eu percebi, cara, ler a Bíblia antes de dormir me dá sono. Então eu leio quando eu acordo. Primeira coisa do meu dia, meu café e minha Bíblia e acabou. E é um tempo que eu vou ficar ali com ele. Cara, um cara que nunca gostou de estudar, de repente tem seu tempo com Deus como? Estudando. Esse é o meu Deus. Amém? É a mesma Bíblia que eu vou ler pro resto da vida, então eu leio ela em loop. Eu termino, eu começo, eu termino, eu começo, eu termino, eu começo, eu termino, eu começo, eu termino, eu começo. Até Jesus voltar vai ser isso daí. Mas é a mesma Bíblia, sim, mas eu não sou o mesmo. Então, cada dia que eu ler, eu vou ver coisas novas. Por quê? A palavra mudou? Não, ela é viva. Mas eu não sou o mesmo. Então, pessoas diferentes veem coisas diferentes. Então, é interessante você perceber o quanto você mudou quando você começa a ver coisas diferentes. Um viu uma coisa, o outro viu outra. E quando você começa a ver uma coisa, depois você começa a ver outra. Significa que você está sendo transformado. Ou seja, no ambiente do ensino eu experimento o poder de Deus. Eu sou um músico que não ouve música. Eu não ouço música. Eu faço música, eu toco música, mas eu não fico ouvindo música. Eu gosto do silêncio. Eu amo o silêncio. Ambiente, quarentena eu descobri, meu estilo de vida chama quarentena. Distanciamento social fantástico, amo. Eu não estava aguentando mais aquele de 2 metros. Louco para voltar ao de 10. Mas há poder no ensino, há ensino no poder. Eu não posso separar um do outro. Os dois são Cristo. Amém? Essa reunião que está acontecendo em Cafarnaum, ela se torna interessante, porque tem uma coisa que não pode faltar dentro da reunião e não está do lado de dentro. Ela está do lado de fora. E aí eu começo já a aprender uma coisa também. Toda vez que Jesus está fazendo algo num ambiente de intimidade, e vou chamar isso de um ambiente de intimidade, por quê? Porque se Jesus está pregando numa montanha ou no mar da Galileia, qualquer um que chegar está ouvindo. Dentro de uma casa já não é assim. Primeiro porque existe um limite físico, não dá para entrar todo mundo. E há um limite de, cara, não é todo mundo que entra na sua casa. Uma casa entram convidados. Então, não é um ambiente de intimidade. Mas toda vez que Deus está fazendo algo no ambiente de intimidade, você pode ter certeza que isso está refletindo lá de fora. Amém? Quando ele diz que nós somos luz no mundo, por exemplo, ele diz, ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da mesa. A gente pega uma lâmpada, acende e coloca no lugar mais alto da casa. Para quê? Para que dê luz a todos que estão na casa. Ou seja, para que a luz é promovida? Para servir. Amém? Ou seja, Deus acende você, mas não é para você virar o cara. Não, Ele acende você, promove o que Ele fez em você, para que você sirva a todos, e agora todos naquela casa têm a mesma luz. Então aquela casa agora é uma casa de luz. Amém? E Ele continua dizendo, vocês são como uma cidade edificada sobre um monte, a qual ninguém pode esconder. Amém? Sabe o que é isso? Uma cidade de luz sobre um alto de um monte é a mesma coisa no ambiente coletivo. Ele começa dentro, Ele promove do lado de dentro, funciona dentro. Aquela casa é uma casa de luz. Agora tem casas de luz juntas, ele promove uma cidade de luz, coloca no alto de um monte e ninguém pode esconder isso. O que ele está fazendo do lado de dentro está refletindo do lado de fora. Atos 2, quando o Espírito cai sobre a igreja, os de dentro ouviram um som do céu. Os de dentro discerniram que era como um vento impetuoso. Os de dentro viram como que línguas de fogo caindo sobre cada um deles. Os de dentro passaram a falar em línguas que não faziam o menor sentido do lado de dentro. De repente, os de fora começam a ouvir o som do lado de dentro. E os de fora começam a entender tudo que está acontecendo do lado de dentro. Então você percebe que a doideira que está acontecendo do lado de dentro tem um propósito, servir o lado de fora. Pedro explica o que está acontecendo do lado de dentro para o lado de fora. De repente, o lado de fora se torna o lado de dentro. Tem 3.000 almas acrescidas na igreja naquele dia. Você percebe que o que ele está fazendo do lado de dentro está refletindo do lado de fora. O que está acontecendo dentro daquela casa, ensino e poder, está tendo um mover do lado de fora. Tem um paralítico querendo entrar. Cara, é incrível isso. Tem um paralítico querendo entrar, mas ele não consegue pelas vias naturais. Então entra em cena um outro povo que não tem nome, que não tem rosto, mas que funciona muito bem. Eu vou chamá-los de intercessores. Amém? Eu vou chamá-los de intercessores. Desses caras que percebem, cara, nesse nível a gente não consegue romper. Então a gente vai precisar subir a lugares altos.
Amém? Eles entendem, a gente não consegue entrar pela porta, a gente pode entrar pelo teto. Amém? Então a gente vai precisar subir. É isso que a oração faz, a gente guerreia nos ares. Amém? Talvez seja aquele povo que está ali atrás orando, você nunca viu. Mas eles funcionam, eles estão em espírito, tornando possível a gente estar aqui num ambiente seguro. São pessoas que sobem a lugares altos e levam com eles aqueles que não conseguem subir com suas próprias forças.